do povo de na paz, Senhor Jesus? Amém. Pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Ele é digno de toda honra e toda glória. Tudo é pela graça. E nós não era merecido, mas o teu Pai enviou Jesus por cada um de nós. E a graça dele cobriu nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra comigo, gentileza, o Evangelho segundo o Lucas escreveu, no seu capítulo 5, o Santo Evangelho do Lucas, capítulo 5, verso 1, uma palavra bastante conhecida da igreja, mas que tem algo para ensinar para mim e para vós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Evangelho do Lucas, capítulo 5, verso 1. Todos encontraram? Diga amém? Amém. Vou estar lendo em nome de Jesus. Amém? O título é A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Verso 3: entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei ao mar alto e lança as vossas redes para a pesca. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Nós lemos que Jesus, nesse exato momento, ele estava atrás dos discípulos para formar os 12. Queria acompanhar ele até o final do seu ministério. E a palavra nos diz então que Jesus, ele vê uma multidão, e é um cenário próprio para ele ensinar a palavra do Pai dele. E o interessante é que ele viu 2 barcos, e ele chegou em Simão Pedro e falou assim: empresta o teu barco para mim. E a Bíblia vai dizer então que Pedro, ele empresta o teu barco para que o nosso Senhor, o nosso Mestre Jesus, para ensinar a palavra de Deus. O texto vai dizer então que Jesus prende a atenção da multidão, como vós está hoje nessa noite, para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, ele começa a ensinar acerca do que viria acontecer. E Jesus começa a ensinar a palavra do teu Pai. O que nós entendemos e aprendemos que para nós ouvir a palavra de Deus, temos que emprestar o nosso barco. E que barco é esse, presbítero Eduardo? É o meu e o teu coração, o teu ouvido, para ouvir aquilo que Deus tem para falar contigo. O meu Deus falou comigo nessa palavra e falou: meu filho, transmite a palavra que eu tenho para o meu povo. Eu falei: Senhor, eu vou transmitir aquilo que o Senhor me ordenou. É bem verdade, é que eu estava num outro texto, numa outra palavra. Ele falou assim: não, você vai pregar sobre a pesca maravilhosa, porque eu quero ensinar o meu povo como ter uma pesca maravilhosa. Glória a Deus. Eu falei: amém, Senhor. E sabemos nós que para ter a pesca maravilhosa é necessário ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Romanos 10,17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não, vocês não ouviram. Romanos 10,17 vai dizer: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E não, às vezes, aquilo que eu quero falar, mas sim aquilo que Deus tem para falar aos vossos corações. Aleluia. Observe que a multidão ficava atentamente com seus olhos fixados em Jesus Cristo e seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus tem para falar com eles através de Jesus Cristo. Então a multidão começa a ouvir a palavra, ensinando de uma forma que todos ficaram pasmos para ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. E coisa gostosa é ouvir a santa palavra de Deus e você poder mastigar e descer como mel, e você falar: Senhor, que palavra é essa maravilhosa, que palavra é essa que eu estou sentindo no meu coração. Mas não
não é quem prega e quem louva, mas sim uma palavra que vem do alto e que eu possa aqui nesta noite, regozijando com o pensamento da pesca maravilhosa. Mas para isso, temos que emprestar o nosso barco. E o interessante é que quando Jesus estava ensinando a multidão, e Pedro ali, atentamente, ouvindo a palavra de Deus. Só que do outro lado havia uma outra embarcação. E ali tinha os amigos de Pedro, seus irmãos, seus companheiros de trabalho. E quando muitos estavam ali naquele momento, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que Jesus tinha para falar, outros estavam do outro lado limpando as redes. O que eu aprendo aqui? Enquanto vocês estão aqui ouvindo a palavra, tem alguém tomando conta das suas crianças, tem alguém fazendo ali a marmita para amanhã para entregar ali para os moradores de vocês. Enquanto nós estamos aqui no conforto, tem alguém intercedendo por nós. E ali ele estava limpando a rede. Por quê? Porque eles não pescaram nada. Não foi uma noite boa, o mar não estava para peixe naquela noite. Mas o texto vai nos dizer, no capítulo 5, verso 4 e 5, depois que Pedro e a multidão ouviram a palavra de Deus e o propósito de Jesus Cristo. Eu estava lendo esse texto e Jesus falava para o meu coração: filho, eu sou um Deus que tudo pode. Sim ou não, igreja? Eu sou um Deus que cura. Eu sou um Deus que liberta. Eu sou um Deus que abre porta. Eu sou um Deus que ressuscita. Mas eu sou um Deus que eu quero salvar cada um dos meus filhos. E o propósito de Jesus foi esse: levar a tua palavra aqui que o teu pai lhe ensinou. Para que nenhum daquele que Deus entregou na mão dele não se perca. Então o propósito aqui dessa palavra não é só a chave da casa, a chave do carro, mas o propósito aqui é que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, está preocupado com a minha e a sua alma, para que nós então podemos pescar uma pesca maravilhosa. É necessário estar firme, forte, confiante naquele que te chamou, que te capacitou. Porque sabemos nós quantas pessoas têm muitas coisas, bens material, mas não é feliz. Não tem um casamento próximo, não tem uma saúde. Quantos também que não tem nada, mas também não é feliz com aquilo que tem, com o pouco que tem. Jesus nos ensina, para nos ensina, como o apóstolo Paulo mesmo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, se eu tenho, eu estou bem. Se eu não tenho, eu também adoro o Senhor. Se eu estou doente, eu também sou mais presbítero. É difícil adorar o doente, é verdade, mas é nesse momento que o Espírito Santo Consolador, ele vem e te abraça e fala: filho, filha, eu sou contigo, eu enxugo as tuas lágrimas, eu te carrego no colo, é eu que faço, eu que mando, é eu que posso. Olha, tudo é por ele. E todos estavam ali trabalhando, limpando a rede. E às vezes nós somos assim, irmão. Nós queremos ir para a casa de Deus. Não é pecado ouvir uma palavra de revelação, de bênção, mas esquecemos que o principal é a minha e a tua alma para Cristo. Onde eu estava ministrando e Deus mudou falar assim com o povo, eu vou fazer aqui também. Estenda suas mãos assim. Cada um de vocês, todos. Olha bem para ela, também vou fazer aqui. Deus, antes de entregar uma bênção, aquilo que você deseja, uma peça maravilhosa, Ele confiou uma obra na sua mão. Não diga que não pode, porque você pode. Senhor, eu sou uma criança. Eu te formei, eu te conheço. Ele confiou uma obra na nossa mão. É por isso que Ele zela por cada um de nós. Glória a Deus. E Jesus continua falando e pregando. Mas às vezes o próprio profeta messiânico Isaías vai dizer: quem deu crédito à nossa
pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? Estava com a multidão, Jesus Cristo pregando a palavra. Ei, era Jesus, igreja. Era o próprio Filho do Homem pregando a palavra. Mas quando ele pregava a palavra para a multidão, Pedro talvez estava sentado na beira do barco. Ele nem imaginava que a palavra já estava ali batendo no coração dele. Ele nem imaginava que a palavra já estava ali atravessando a alma dele, a mente dele. E Pedro ali atento, ouvindo a palavra de Deus para a multidão, mas ela já estava enraizando no coração de Pedro. E às vezes foi assim na minha, na sua vida. Ei, você lembra do primeiro culto? O profeta pregando, a profeta pregando, para um outro chorava, outro se alegrando, mas você ficava em silêncio e quieto. Mas é nesse exato momento que a palavra estava entrando dentro do seu coração e você não sabe por quê? Porque para Deus há um propósito para todas as coisas. Deus, ele tem a sua maneira de chamar. Ele tem a sua maneira de chamar o teu povo para si. Mas o interessante é que quando Jesus termina o culto, quem sabe Pedro pensou assim: bom, acabou o culto, a multidão está indo embora, meu Deus, meus irmãos, meus amigos já estão limpando a rede, já estão recolhendo tudo, só resta o que ir embora. A palavra foi boa, o louvor foi maravilhoso, o congresso foi top, foi tudo lindo, maravilhoso, mas eu vim para minha casa do mesmo jeito. Tem hora que a gente pensa assim, não, olha que congresso abençoado, mas eu cheguei em casa do mesmo jeito. Meu Deus. Quem sabe Pedro já estava com o seu discurso, fala assim: esposa, hoje não deu. Chegamos lá por volta de 1 hora da manhã, já montamos tudo, e ficamos até às 6, não pescamos nada. E aí chegou Jesus, eu fiquei mais um pouco ali no culto, e os cultos não eram de meia hora, era quase o dia todo. Então eu vim embora, então eu não pesquei nada. Quem sabe ele estava com o seu discurso na mão. Mas quando acabou o culto, Jesus chamou Pedro: vem cá, o melhor ainda está por vir, Pedro. Não vai embora não, Pedro. Fica mais um pouquinho aqui comigo, Pedro. Pedro, é o seguinte, pega a rede de volta, Pedro. E Pedro não tem tempo que Jesus estava falando, e às vezes é assim comigo, às vezes é assim com nós. Jesus está falando e a gente não entende, mas ele está falando. E aí Pedro ali, vai Pedro, pega a rede. Se o senhor está mandando, eu vou pegar. Aleluia! O culto estava acabando para algumas pessoas, mas para Pedro estava apenas começando. Aleluia! E assim nós vamos sair de cada culto. Pode ter acabado o horário, pode ter fechado as portas, mas o culto ainda continua. E aonde ele continua, ele continua aqui, ó. É dentro do meu coração. Eu estou indo embora, cadê o horário? Mas eu estou seguindo adorando, glorificando, porque o culto não pode acabar. Nós somos templo do Senhor. E aí Pedro prega a rede. Senhor, peguei a rede, e agora? Entra na embarcação, hein, Pedro? Você é pescador, sou filho de carpinteiro, mas deixa comigo que eu vou te ensinar como é que pesca, Pedro. Aleluia. Mas Senhor, eu já tenho muitos anos de pescaria. Eu conheço o mar na palma da minha mão, não preciso nem de mapa. Pedro, você não entendeu, Pedro. Lança a rede. E Pedro: Senhor, por causa da sua palavra, sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. Então, o que determina a vitória na minha e na sua vida é a palavra de Deus. Deus falou assim: lança a rede. Então, lança a rede. Que rede é essa? A rede da fé, a rede da convicção, a rede que eu creio, a rede que eu vou conseguir. Eu creio, eu acredito, eu vou lançar a rede. A multidão foi embora e Pedro então fez o quê? Lançou a rede. Amigo, quando Jesus manda lançar a rede,
Você pode ter apenas 2 moedinhas como aquela viúva, mas grandes coisas vai vir para a sua vida se você crer, fazer conforme a palavra de Deus. E quando Pedro lança a rede, Pedro não conseguiu, era tanto peixe, que ele não conseguiu puxar sozinho. E o interessante é que Pedro então faz um sinal e chama os seus amigos. Eu fico imaginando Pedro gritando: irmãos, amigos, venha, irmãos, venha, amigos, venha. E os irmãos chegaram com as suas embarcações. E era tanto peixe, o texto vai nos dizer que os barcos iam a pique, os barcos iam afundando com tanto peixe. Ou seja, o milagre vai ser tão grande na minha e na sua vida que nós vamos conseguir segurar. Sabe por quê? Porque milagre não se explica, milagre se vive. O porquê de tanto peixe? Era um milagre de Jesus para Pedro naquele dia. Aleluia. Porque Ele emprestou a tua alma, o teu coração. Ele não emprestou só um barco, não, material, físico. Ele emprestou os seus ouvidos para ouvir a palavra do Pai, de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que quando Pedro, ele chama seus amigos, seus irmãos, seus companheiros, talvez seus funcionários. Sabe o que eu aprendo aqui? Lembra? Que quando ele estava ouvindo a palavra, quem estava limpando a rede? Eram os seus amigos. Ninguém faz nada sozinho. Aleluia, Deus. Todos precisamos um do outro. Aleluia. Ainda que seja uma oração, mas todos precisamos um do outro. Aleluia. Pedro ele se alegrou e ele chamou seus irmãos. Porque eu entendo que quando eu estou aqui pregando, tem 2 intercessoras intercedendo por mim. Aleluia. Intercedendo pela igreja. Por quê? Porque é uma batalha muito grande espiritual. Porque quando você está louvando, tem alguém orando por você. Quando você está gemendo com dor, tem alguém clamando por você. Então é nesse exato momento, quando Deus abre as portas, quando Deus te abençoa, chama os seus amigos, aquele que intercederam por você, aquele que no pior momento da sua vida estendeu a tua mão. Ei, quando a bênção vier, chama os pastores. As coisas mais difíceis eu vejo chamando os pastores. Ei, são eles que têm intercedido por vós, são eles que estão orando por vós, são eles que estão no campo de batalha de frente. Eu fui abençoado na igreja de ministério. Depois eu mando para o pastor Rafael, para o pastor Inácio. Não, são eles. É o irmão que está do seu lado, que intercede, que ora por vós. São essas pessoas que você tem que compartilhar a bênção que Deus está fazendo na sua vida. E assim tem que ser. Porque Romanos 12:15 vai dizer: alegrai-vos vós com o que se alegra, e chorais com o que te chora. Aleluia. Este é o propósito da palavra de Deus. Aleluia. Pedro, ele entendeu o seu chamado. Então nós precisamos entender a nossa chamada. Vai ter momento que a gente não vai estar forte todo o tempo. Vai, pastor Inácio? Não, vai ter momentos que vai estar meio triste. Faz parte. Vai ter momento que você vai estar extravagante, sorridente, alegre. Mas todo o tempo você tem que sentir a presença de Deus. Eu me alegro muito quando Jesus foi convidado para aquela festa de casamento. Os noivos ali não precisavam de dinheiro, não precisavam de comprar um vestido novo, não precisava de nada, não precisava de nada. Mas quem que eles chamaram? Jesus. E Jesus não foi sozinho. Jesus falou assim: eu vou levar minha mãe. A gente quer assim, né? Convida eu para o aniversário, eu tenho que levar meus filhos, minha esposa, aí leva minha mãe. É assim, brasileiro tem isso, né? Você mandou um convite, tá lá, convite que para o pastor Inácio. Só uma hipótese aqui. Aí o pastor Inácio vai convidar mais 10. É assim ou não é? Só que eles não pediram nada, mas convidaram Jesus para aquele momento feliz, momento de alegria.
Só que mal ele sabia que o vinho iria acabar. E o vinho acabou. Mas quem estava na festa? Jesus. Glória a Deus. Por isso que a importância de cada um de nós ter Jesus a todo tempo. Momento bom e momento ruim. Não pode ser só um momento de desespero. Tem que ser a todo tempo. Aleluia. Mas, voltando para a palavra, sabe qual era a maior virtude de Pedro? Não era ser só um pescador. A melhor virtude de Pedro foi ouvir a palavra de Deus, ouvir o ensinamento de Jesus Cristo. Tanto é que quando eles recolhem aquela quantidade de peixe maravilhosa, quando seus irmãos, seus amigos estão ali se alegrando com aquela quantidade de peixe, o próprio Pedro se ajoelha diante de Jesus Cristo e fala: Senhor, eu não sou digno. Ele se humilha na presença do Mestre, ele se humilha na presença de Jesus Cristo. É bem verdade que ele se alegrou com a quantidade de peixe, com o milagre que estava acontecendo, mas no mesmo momento que ele está alegre, ele entende que se não fosse Jesus Cristo, ele nada teria. E o que eu aprendo aqui? Independente da sua bênção, se ela é grande, se ela é numerosa, não importa. É nesse momento que você tem que se humilhar e falar: Senhor, obrigado porque eu não era digno. E ele fala: Senhor, eu não sou digno, eu sou um pecador. Pedro se assustou, que a bênção era muito boa. Quem aqui nunca passou por nós? Nem imaginava que ia ganhar isso. E ganhei. Então ali ele se humilhou e falou: Senhor, eu não sou digno. Aí Jesus: Pedro, você não entendeu mesmo, né? Eu estou te preparando. Glória a Deus. Pedro, eu estou te preparando, Pedro. Sabe todas as bênçãos que cada um de vocês ganhou e eu também? E aí eu não falo bênção material, eu falo bênção familiar. Principalmente. Aleluia. É Jesus te preparando. Glória a Deus. Ser uma mulher melhor, ser uma mãe melhor, ser um pai melhor, ser um irmão melhor. Aleluia. Tudo que Ele te deu é porque Ele estava te preparando para ser uma pessoa melhor. Jesus não tem prazer no nosso sofrimento, não. Muito pelo contrário. 4 dias depois ele foi ressuscitar o seu amigo Lázaro. Lázaro! Ele foi atrás do seu amigo. Ele jamais despede alguém de mão vazia. Aleluia. Mas ele quer o quê? Preparar a minha e a tua alma, o meu coração, para aquele grande dia. Presbítero, mas não é a quinta da vitória, é a quinta da vitória com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não tem quinta da vitória melhor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a melhor quinta da vitória. É quando eu chego, Jesus está comigo. É quando eu vou, Jesus está comigo. Quando eu estou dormindo, Jesus está comigo. Tanto é que ele entende o propósito de Jesus Cristo. E Jesus fala: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe. Essa profissão sua aí, ó. Chega aqui no Júnior, toda hora eu pastor Inácio. Pedro, essa profissão sua aí já era, meu irmão. Acabou. Você vai fazer a minha obra. Você não vai ser mais pescador de peixe. Você vai continuar comendo um peixe legal, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas você vai ser um grande pescador de almas. Glória a Deus. Lembra que eu disse que Jesus está nos preparando? Tudo que Ele te deu, que Ele me deu, não foi por merecimento, por ser bom ou bonito ou feio, não. Porque tudo é dele, Ele dá porque Ele acha que tem que dar, acabou. E se alguém olha e fala: mas não merecia, mas eu vou conversar com Cristo. Quem decide se merece ou não é Ele, não é eu, não é a opinião dos outros. Então tudo que Ele nos dá, nos preparando para aquele grande dia. Então Deus não é um Deus de troca, não. Ele está te ensinando que
que o melhor de tudo é morar no céu com Ele. Porque Ele falou assim: eu vou para o céu preparar para morar, mas eu vou deixar o Espírito Santo Consolador. E eu vou vir buscar na minha igreja. Eu vou vir buscar a noiva. E naquele grande dia, aquele que tiver na palavra de Deus vai morar comigo no céu, diz o Senhor. E para encerrar, a melhor virtude de Pedro não era pescar. Não. João 21:15 vai dizer, ele falou: Pedro, tu me amas? Sim, isso eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aí Jesus faz uma pergunta para a igreja: a igreja me ama? A igreja ama a minha palavra? A igreja ama o meu ensinamento? A igreja teme a minha palavra? Então eu sou fiel também para abençoar cada um nessa noite, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé e aplauda Ele em nome de Jesus, que Ele merece.